Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: a marca da besta, divisa, o sinal, o nome ou o número, pensamento, mão direita ou na testa, 666. Apocalipse, capítulo 13, do versículo 16, 17 e 18, que nos diz assim a santa palavra de Deus: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Para fazermos um paralelo compreensivo e real, nós vamos continuar na leitura do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz assim: e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal, nem na testa e nem na mão direita. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, estamos observando e vendo e entendendo que nós já estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. Observando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, ela vem se cumprindo ao pé da letra todos os dias, minutos, segundos e horas que se passam, vem fazendo mais e mais a palavra de Deus se cumprir, do Gênesis até o Apocalipse. Tudo aquilo que Deus profetizou através dele próprio, ou através da natureza, ou através dos profetas, ou através dos sacerdotes, ou através dos reis, ou através dos príncipes que assim ungido, inspirado pelo Espírito Santo, profetizaram e deixaram aqui escrito, assim a palavra de Deus, ela vem se cumprindo. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a cada centímetro, metro, a cada passagem, a cada versículo, a cada história, temos observado que a palavra de Deus nunca falhou. Os homens têm falhado, mas a palavra de Deus não. Os homens têm deixado a desejar, mas a palavra de Deus nunca deixou a desejar. Antes, tão somente ela se cumpriu. Pessoas se passaram e a palavra continuou. Pessoas morreram e a palavra de Deus ainda está aí, se cumprindo e se fazendo cumprir. E tudo aquilo que Deus falou, há de haver um cumprimento, porque a palavra de Deus vai prosperar para aquilo que Deus quer. Analisando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e fazendo um comparativo e um paralelo com os tempos atuais, a palavra de Deus está caminhando para se cumprir uma profundidade tão grande, do jeito que eu e você nunca imaginou, mas os nossos olhos já estão vendo e contemplando. A Bíblia diz que homens do passado, reis, sacerdotes, profetas, queriam ver o dia de Jesus, o horário de Jesus, o momento em que Jesus surgiu na terra. Nesses tempos atuais, pessoas da época de Jesus queriam ver o nosso tempo, entender o tempo do que diz, que faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Na época em que foi profetizado isso, eles queriam entender, queriam saber como que seria. E nos nossos tempos atuais, nós estamos vendo os cumprimentos final das Sagradas Escrituras, o cumprimento final daquilo em que o livro do
que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, na mão direita ou na testa. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vou repetir de novo. Tudo que Deus falou se cumpriu. Deus falou através dele mesmo, introduzindo a sua palavra nos céus. Por desobediência de um maligno, que hoje está com a cabeça rachada e chifre quebrado no inferno, segundo o que está em Amós, e segundo o que está em Marcos, Mateus, Lucas e João, ele desobedece no céu, porque a palavra de Deus também há no céu a sua palavra. E se algum anjo vier a desobedecer a palavra de Deus, dos céus, eles são lançados ao inferno. Foi o que aconteceu com Satanás e os demônios, que antes ele não era Satanás. Antes os anjos que o acompanhou não eram demônios, mas por desobedecer a palavra de Deus no reino dos céus, o que aconteceu? Deus teve que fazer o inferno para lançar toda essa cambada que o traiu no reino dos céus para o inferno. Vamos fazer um paralelo na história, no mundo dos espíritos ou no mundo dos anjos. A sua palavra está instituída no céu. Vou chegar na terra, não se preocupe não. A palavra de Deus estava instituída no céu, que todos deveriam reverenciar o Criador. Todos deveriam adorar ao Deus que fez o céu e a terra, porque tudo Deus fez, tudo Deus criou, tudo Deus fez para a sua honra e para a sua glória. E de repente, uma de suas criaturas angelical raciocina e pensa: tenho livre-arbítrio, vou ser mais do que o Criador, vou introduzir meu trono aqui para ser adorado. E ele, no sapatinho de lã, faz a cabeça, ou persuadiz uma terça parte dos anjos. E interessante, irmão, que os anjos caíram na lábia de Satanás. E segundo estudos teológicos, segundo o estudo dos homens entendidos, porque na Bíblia não fala, mas segundo o estudo teológico diz que antes ele não era Satanás, ele era conhecido como Lúcifer, aquele que era cheio de luz. Não é mais. Ele era regente de um grande coral, mas caiu e hoje ele é só trevas. Se você analisar do Gênesis até o Apocalipse, você encontra essa informação. Só estava no coração de Deus fazer o céu e a terra, fazer o céu e a terra, mas de repente houve traição no mundo celeste, no reino de Deus. E quem traiu? Lúcifer, os anjos. E Deus os baniu do céu, e eles viraram demônios. E Satanás, de Lúcifer, ele virou Satanás, o acusador, o traidor, o traíra. Vamos lá então, continuando. Quando eles são banidos e expulsos dos céus, eu vou chegar na marca da besta, se preocupe não. Eles num pensamento estão desabrigados. Satanás e os demônios pensam assim: estamos desabrigados, vamos para onde? A galáxia é território celeste, não podemos ir. Os planetários é território de Deus, terreno de Deus também, não podemos ficar ali. Sem uma autorização outorgada pelo Criador, não podemos. O planeta Terra é morada humana, não podemos ficar lá também, vamos para... Estamos desabrigados. Quando eles chegam a um consenso do desabrigado, uma trouxinha vazia para trás, raciocinando e pensando: estamos desabrigados, porque esses anjos caídos pensam, o Criador aparece. O Deus que fez o céu e a terra ficou com pena de Satanás e apareceu. Desabrigado não.
fiz casinha para vocês. E eles pensam num só coral, pergunta, vamos para onde, Criador? Vocês vão tudo descer para o inferno. Desce, desce, desce. Vocês vão tudo descer para o inferno. E a Bíblia nos mostra, do Gênesis até o Apocalipse, que Deus pega Satanás e os demônios e os lança no inferno, no escrito do inferno. Por isso que você tem que analisar a Escritura. Por isso que você tem que analisar a palavra de Deus. Porque o Criador os pegou e os lançou aonde? E os lançou aonde? Os lançou no inferno. Satanás e os demônios foram lançados no inferno. E depois de eles serem lançados no inferno, eles lá embaixo começam a pensar: estamos aqui no inferno, e agora? Não temos paz. Vamos na terra desviar a criatura de Deus. E assim eles fizeram. Vem Satanás, depois da formação de Adão e Eva, que Deus criou Adão e Eva, e persuadiu Eva, porque Deus, ao instituir sua palavra no céu, também instituiu a sua palavra na terra. E o ser humano só vai bem obedecendo a palavra de Deus.